Gente, nós estamos ao vivo. Renata, Alain, toda vez a gente brinca, fala, olha, boa noite, como se a gente não tivesse falado antes, só para enganar quem está assistindo. Mas todo mundo já descobriu o truque. Eu estava falando, quase não deu tempo, realmente. Mas, assim, é uma alegria muito grande. Nós estamos comentando, nós não nos conhecemos pessoalmente ainda, acabamos nos conhecendo por causa do Sintonia, por causa do Google. E, bom, já ouvia falar muito de vocês, muito bem de vocês. Ontem o Humberto lembrou, na transmissão do estudo, que a gente sempre faz propaganda do Família com Jesus. Falou, Renata é madrinha do Família com Jesus. Verdade. Então é uma alegria muito grande vocês terem topado participar. Aproveitem o espaço. O pessoal tem gostado muito, eu falei para vocês antes, muita gente está usando para fazer o Evangelho no Lar nesses 3 dias, né? E o pessoal tem gostado muito desse formato, embora seja pequenininho, não dá tempo realmente da gente aprofundar, né? Mas a ideia, no fim, foi exatamente essa, a gente despertar o interesse das pessoas, depois irem aprofundar, irem estudar, né? E a gente dá uma visão da doutrina, mas para que depois as pessoas procurem saber mais, procurem aprofundar o assunto, né? Então, boa noite, obrigado de novo, Renato e Alain. E no final do dia a gente se fala, tá bom? Tá ótimo. A gente que agradece. Que alegria, né, Alain? Sem dúvida. Podermos estar juntos, né, através da internet. Olha que interessante. Ligando corações, mentes, em nome dessa doutrina que ilumina as nossas consciências e vai nos libertando, né? De fato, talvez a pandemia não veio para nos aproximar a você que fala comigo, nos ouve nesse momento, seguramente, né? Mas que foi uma grande oportunidade, sem dúvida que foi, né? Estreitou aí os nossos laços. Hoje a gente tem acesso ao público, em especial do Centro Espírita Amigos do Bem, na cidade de Pederneiras. Uma casa que já passamos a ter um carinho através do nosso irmão Alexandre, que fez esse convite. Diria até um convite ousado, né, Rê? Porque, exato. Talvez se fiou na palavra de amigos e não sei se é muito aconselhável essa atitude, né? Não, mas ele deve ter acompanhado, né, o trabalho que nós fizemos juntos no Sintonia, um programa que está indo ao ar todos os dias. Que valoroso, bom, né? Valoroso. E aos poucos aí esse momento vai criando novos laços, né? E vai expandindo as nossas relações, a nossa networking, né, para usar uma palavra da moda aí. E aí, sem se dar conta, o momento de privação social faz com que a gente expanda contatos e cresça em vínculos, né? Em vínculos que são afetivos desde já. E esperando a oportunidade de, no futuro, podemos estar próximos fisicamente, né? Sim. E nesta noite, em especial, bom, nós estamos falando de Araraquara, Centro Espírita Portal da Luz, onde a gente trabalha, onde a gente estuda, onde a gente convive. E essa noite, em especial, então, nós estaremos juntos com vocês, realizando a leitura do Evangelho e pedindo, desde já, todo o envolvimento da espiritualidade amiga. Acredito que eles devem estar se desdobrando, né, para poder estar vinculando todos nós nesses momentos onde nós unimos aí os nossos estudos e a nossa intenção, e a gente tem aproveitado, mesmo de forma virtual, sempre pedir para que nesse início do Evangelho que você coloque uma água disponível, deixe o seu copinho de água, a gente está aqui com o nosso, então enquanto nós estamos orando, nós estamos permitindo que na nossa intimidade vai sendo mexida as nossas energias, mas se necessário for, para terminar essa terapêutica da noite, a água, sendo o melhor condutor aí de energia, finaliza, porque a equipe de amigos poderá fazer o uso desta água, transformando-a, então, no remédio talvez necessário nesta noite. Então, venha conosco fazer esse evangelho, refletir um pouco, e o Alain vai explicar para vocês como é que a gente trabalha com o evangelho de Jesus. Bom, não chega a ser nenhuma novidade, tá bom? Então a gente vai destacar um trecho do Evangelho que nós vamos encontrar, em especial o que nós separamos hoje, a parábola dos talentos. Então, para você que tem aí o Evangelho segundo o Espiritismo, que gosta de acompanhar, extrair a leitura, é sempre útil. Nós vamos encontrar no item 6 do capítulo 16, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon.
Agora, para você que não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, mas tem um acesso aí à Bíblia, né, na parte do Novo Testamento, você vai encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, entre os versículos 14 a 30. Então, ali que nós vamos encontrar a parábola dos talentos. E não vamos lê-la, até mesmo para não tomar o tempo e não ficar enfadonho para os amigos. Mas a gente vai lembrar como no que se consiste a parábola dos talentos. E Jesus, quando se dirigia aos discípulos, dizia que o Senhor age como alguém, um comerciante que precisa sair do seu país e separa 3 dos seus servos e distribui entre eles, segundo a capacidade de cada um, os seus talentos, o seu dinheiro. Talento era uma moeda da época que representava o dinheiro. Deu 5 talentos para um, deu 2 talentos para outro e deu 1 talento para o terceiro servo, né? E saiu, depois de muito tempo só é que ele voltou. Aquele que recebeu 5 talentos, negociou com esses 5 talentos e ganhou outros 5. Né? Da mesma forma, aquele que recebera 2, ganhou mais 2. E aquele que recebeu um único talento, cavou na terra e escondeu o talento, escondeu o dinheiro que tinha recebido do seu senhor. Né? Quando o senhor voltou, foi prestar contas, foi reunir os servos para prestar contas. E aquele que tinha 5 talentos disse: Senhor, aqui você me deste 5 talentos e eu vos devolvo outros 5. Tens aqui 10 talentos. E o senhor, feliz, coloca: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, vou lhe consagrar muito, entra na graça do Senhor. Da mesma forma, o segundo servo disse: me deste 2, devolvo-lhe 4, porque ganhei outros 2. Né? Servo bom, fiel, entrou na graça do Senhor. E aquele que recebeu um único talento disse: olha, Senhor, eu sei que o Senhor é nobre, que o Senhor colhe onde não planta, recolhe onde não distribui, e porque eu tinha muito medo do Senhor, eu escondi o talento que me deste e aqui lhe devolvo. Um me deste, um te devolvo. E o Senhor ficou muito aborrecido com aquele comportamento e disse: olha, você foi infiel, você deveria, no mínimo, ter distribuído esse talento para os banqueiros, confiado aos banqueiros, porque quando eu voltasse, eu receberia o talento e os juros necessários, né? Então eu tiro de você e dou àquele que tem os 10 talentos. E da sua parte vai ser extraído, vai ser retirado daqui e vai para um lugar onde haverá choro e ranger de dentes, né? Que é a expressão que nós vamos encontrar no Testamento. Essa é a parábola e a nossa missão é extrair as reflexões que entendemos relevantes para o nosso momento. Nisso, talvez, não digo diferenciar, mas é a nossa preocupação de trabalho. Nós não estamos, talvez, tão preocupados em extrair da parábola todos os seus significados. Tempos atrás, eu me recordo ter feito uma palestra onde eu tentei ser exauriente, esgotar todos os assuntos da parábola, dizia que era o talento, quanto valia, não era. E hoje não é uma postura que me atrai. Né? Então, hoje a nossa postura é, dentro das possibilidades interpretativas dessa parábola, o que nos toca? O que nos chama a atenção neste momento? Para o nosso momento evolutivo atual, quais os trechos dessa parábola que nos chama a atenção e para os quais a gente tem que dedicar o estudo, dedicar a abstração das ideias? Então, essa é a nossa missão. Né? Nessa noite, comentando sobre essa parábola, extrair dela aquilo que nos chama a atenção, que nos encanta, que nos apaixona. E conversando com a Renata, para preparar essa nossa conversa, essa nossa exposição, a gente separou 3 itens, e o primeiro deles, que me chamou muito a atenção desde a primeira leitura, lembrando que todo estudo pressupõe uma sequência de leituras. Né? A gente não vai conseguir nunca extrair de um texto informativo, teórico, em especial os textos do Novo Testamento, todas as riquezas dele com uma única leitura, num passar de olhos. Né? Mas desde a primeira leitura nos chama a atenção o fato de que o Senhor distribui os talentos de forma diferente. Então ele não trata, ele tinha os talentos a distribuir, 5, 2 e 1. E ele distribuiu segundo
as capacidades de cada um dos servos. Então, o Senhor já antevia que aqueles servos não iriam ser igualmente tratados, eles não iam receber as mesmas incumbências, né? Uma coisa que a gente já parte também por pressuposto é que nós vamos compreender a interpretação de que é simples aceitar para nós, que estamos em contato com os textos evangélicos, que talento não se limita a dinheiro, né? Ali, no caso do Senhor, da história, da parábola, fala de dinheiro. Mas quando a gente traz para nós o ensino, a gente já vai entender que talento significa todas as possibilidades encarnatórias, né? Família, profissão, inteligência, sentimentos, tudo isso compõe a gama, o conjunto dos nossos talentos, né? Daquilo que nos é possibilitado, confiado pelo Senhor, para que desempenhamos, utilizemos ao longo da encarnação. Quando o Senhor distribui de forma diferenciada os talentos, já está pressupondo que as missões de cada um dos servos seria diferente, né? E justamente por isso, nós não podemos nos comparar em relação a ninguém, né? Os nossos projetos encarnatórios são planejados de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o nosso momento evolutivo e de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Aí eu costumo brincar assim, olha, é muito bom a gente conhecer a história de Bezerra de Menezes, saber da sua abnegação, do seu amor, da sua dedicação integral ao outro, não é? Ele sim representa um digno servo que recebeu 5 talentos, multiplicou, mais 5 e devolve 10 ao Senhor. Mas nós talvez não sejamos esse servo dos 5 talentos. Então, eu não posso esperar de mim, cobrar de mim, exercer o papel que Bezerra de Menezes teve condições de desempenhar. Nós talvez não tenhamos a história de Bezerra, os laços de Bezerra, as habilidades de Bezerra e os compromissos de Bezerra. Então, se eu tentar desempenhar o papel que era dele, eu vou me frustrar e vou perder a minha oportunidade evolutiva, né? Então, isso é uma primeira consideração que me chama muito a atenção na parábola, né? E outro aspecto que chama a atenção, eu estou vendo o tempinho da live ali exposto, né? Isso assusta, né? Assusta. A hora que eu vejo, já são 12 minutos, daqui a pouco 3, daqui a pouco eu já tinha que ter passado a palavra. É um pouco angustiante esse tempo, né? Para quem fala muito, né? Ainda bem que eu não falo muito, né? E outro aspecto também que chama bastante atenção é, na multiplicação dos talentos, o primeiro servo negociou com ele, né? Foi o único servo que ele explica lá. Ele negociou com os talentos e ganhou outros 5. Isso, eu extraí o entendimento, a interpretação de que negociar pressupõe relação. Então, a multiplicação dos talentos precisa ser feita nas relações. Ninguém sozinho vai conseguir multiplicar os seus talentos. Então, eu venho para de um planejamento encarnatório, venho para a encarnação com o objetivo de multiplicar a inteligência, multiplicar os sentimentos, os laços familiares, que são os talentos que me são confiados, mas se eu não os colocar em uma forma dinâmica, se eu não os colocar em movimento, em relação com outros irmãos, eu não vou atingir o objetivo da multiplicação, né? Então, entendi no negociar uma lei divina, né? A lei do movimento, da impermanência. E se nós nos apegarmos da evolução, e se nós nos apegarmos aos nossos talentos e neles nos incrustarmos, nós vamos ficar isolados, não é? Então é necessário que haja um movimento, haja relação como pressuposto para multiplicidade ou multiplicação desses talentos, né? Agora, já o servo que foi considerado infiel cavou na terra, né? Quando ele cava na terra, porque ele temia o Senhor, ele esconde o talento dele. Ele vem com um talento, mas o esconde, não põe em negociação, não põe em movimento, ele não expande o tesouro que recebeu, né? E depois ele justifica como? Porque eu estava com medo. É bem explícito, né? Eu, como temia o Senhor, ele fala, como eu temia o Senhor, escondi o talento na terra.
tá aqui o seu talento de volta, né? Ele vai prestar conta como se ele estivesse fazendo a coisa certa, não é? Mas o temor dele foi quem o limitou, né? E isso acho que traz um conjunto de outras reflexões que a gente tem que fazer em relação a esse temor, né, gente? É verdade. Como a Alan colocou, a gente entende que, mediante se cada um de nós pegarmos esse mesmo trecho do Evangelho, a interpretação, cada um tem a sua maneira de olhar, porque tá vinculado às suas experiências, à sua história de vida. Então, quando eu faço a leitura dessa parábola dos talentos, eu fico imaginando assim, né? Aquele que tem 3 talentos, né? Aquele que tem a capacidade de receber esses 3 talentos, e a gente coloca mais 3, não, 5. 5, 2 e 1. Eu coloquei 5, 3 e 1. Não, 5, 2. Né? Acho que foi, mas tudo bem, não é relevante. Um recebeu, olha lá, 2 cada um 5, o outro 2. Eu coloquei 3 talentos. Você foi na média, né? Eu fui na média. Então vamos lá, 2 talentos eu estou falando. Os 2 talentos, eu gosto muito de olhar para o ser humano dentro da sua evolução, né, psicológica. Então, os 2 talentos que a gente recebe, assim, que a gente desenvolve, é a inteligência, é a capacidade da razão e do discernimento de tabela, né? É assim que a gente vai se diferenciando, talvez, dos outros animais, porque nós vamos olhando para todas as situações com certa inteligência, buscando um raciocínio, buscando escolhas. E essa é a condição de um dos seus servos. Aquele que é dado 5, a gente fica pensando que é aquele que já desenvolveu a inteligência, a razão, esse discernimento, já é capaz de fazer escolhas mais nobres, edificadas, a tal ponto que ele trabalha as suas emoções. E quando ele trabalha as suas emoções, ele desenvolve sentimentos mais nobres e já se sente comprometido e responsável pela sua reencarnação, pelas suas tarefas recebidas, dentro desse planejamento reencarnatório, como Alan falou, a tal ponto que ele já consegue fazer construções no bem. Então, ele já não é mais aquele que já não faz o mal, ou que já, como diria Moisés, né, a outra parábola vinculada a esse mesmo trecho do Evangelho, esse capítulo do Evangelho, que é o mal rico, né? Então, quer dizer, eu já sigo todas as leis, Jesus, e como eu devo fazer para te seguir? Então, para Jesus e para a doutrina espírita, não basta só a gente não matar, não roubar, honrar pai e mãe, mas é necessário que nós façamos de todas as nossas atitudes a construção do bem e vivermos de tal forma que a caridade é a nossa ética, né, nas nossas relações, nas nossas escolhas, enfim. Mas para essa noite, eu e o Alan, a gente gostaria muito de destacar aquele que recebeu só um talento, porque nessa leitura que nós fizemos, né, desta vez, porque cada vez que a gente interpreta, a gente está vivendo determinada situação, então a gente olha para a parábola com aquilo que está muito mais ao nosso entorno, né? Então o nosso olhar para a parábola é destacado, como a Alan falou, de repente, determinados aspectos. E a gente, eu olhando para essa leitura hoje, me chamou muito a atenção desse que recebe um e justifica que por temor. E aí a gente foi buscar lá no Fonte Viva, de Emmanuel, 2 capítulos, acho que é 132 e 134, tá? E aí, Emmanuel está falando exatamente dessa parábola, né? Então, o que a gente percebe? A gente percebe que, ao sair das mãos do Criador, nós temos somente os instintos, né? A gente tem esse talento da sobrevivência. Nós precisamos que os nossos impulsos nos levam às construções materiais.
né? E dentro dessas construções materiais, um sentimento muito característico, aí já diz Joana de Ângeles, que nos é tomado é o medo. Porque nós temos o medo do desconhecido, nós temos o medo, por exemplo, do trovão. Naquela época, o nosso pensamento era tão imaturo que tudo aquilo que acontecia, né, o homem se assustava, acessava esse sentimento de temor e ficava muitas vezes na agressividade ou no temor dos seus pensamentos, ou construindo ou tentando elaborar um pensamento que justificasse aqueles sentimentos, aquelas, na verdade, ainda emoção, saindo de instinto, já buscando emoções, né? Então eu chamaria esse ser, né, que recebeu um talento, aquele que está na ignorância, comparando ao que Emmanuel coloca nesses textos, que acessa o sentimento, então, de medo, tá? Pela sua própria ignorância. Mas, por um outro lado, avançando um pouco mais nos nossos instintos, nas nossas construções materiais, muitos de nós, dentro desse processo evolutivo, acabamos tendo as sensações de prazer e nos fixamos nesses prazeres como eles sendo únicos, talvez, e caímos na ilusão de que a nossa vida é essa vida material somente essa conquista pelas sensações de prazeres. E diz, né, a equipe de Eurípides Barçanufo, que nós acabamos ficando aí nos prazeres mórbidos, ficamos aí no efêmero da vida e não vamos nos nutrindo para algo até mais nobre. E essa ousadia de vivermos de forma assim imprudente muitas vezes, ainda por mais vínculo à ignorância, aos instintos, porque nós estamos tendo uma visão evolutiva de ser espiritual que nós somos. Então, eu estou voltando um pouco no nosso processo evolutivo, porque lembra que de todos esses a gente está destacando o temor, né? Aquele que justifica para o Senhor que aterrou por medo. Isso está na parábola. A palavra medo não é invenção nossa. E a partir dessa palavra medo, desse sentimento destacado, nós fomos buscar nos aprofundar nessa reflexão, trazendo para os dias de hoje. Porque Emmanuel, inclusive, coloca para a gente, então, que esse homem que teme, ele acaba sendo, muitas vezes, improdutivo, né? Ele está ali na ignorância. E aquele homem que avança, que vive a vida material de forma imprudente, sem pensar no amanhã ainda, não percebendo as consequências das suas escolhas, esse está vivendo na ilusão, né, da vida reencarnatória. Cá entre nós, né, Alain? Isso não acontece com a gente. Né? Nós aqui todos somos seres mais evoluídos, já sabemos fazer melhores escolhas, mas Emmanuel destaca que mesmo nós temos evoluídos, quer dizer, agora eu estou destacando o que ele destacou, né? A parábola conta que foi entregue um talento e aquele que tinha o temor em lutar para valorizá-lo por ociosidade, então, alega o medo da ação. Isso é o que Emmanuel coloca. Então, nesse medo da ação, e aí eu trago esse medo, não mais daquele medo de quem está saindo dos instintos, não mais, mas agora todos nós que já podemos comparar, como o Alain falou, o que está acontecendo, tem pessoas aí que estão usando melhores talentos, né? A gente já tem como modelo Jesus, já tem modelo Bezerra de Menezes, temos muito próximo da gente personalidades anônimas que devem fazer muitas coisas que a gente observa pela sua retidão, às vezes, de pensamento, pelo seu coração tão bondoso, e aí a gente olha para essas pessoas e começa a não comparar assim como a Alain colocou, para que a gente não crie uma falsa expectativa, mas comparar no sentido de a gente inspirar, né?
Comparar no sentido não do julgamento e não também da frustração de querer estar onde eu não posso, mas a gente observa. E acho que o processo da razão, do nosso desenvolvimento intelectual, ele é aquela capacidade de você fazer síntese. Você olha o outro e você fala, peraí, tem alguma coisa aqui que eu poderia melhorar. E esse que está na situação de aterrar, de viver aqui e até ponto de ficar na inação, muitas vezes as nossas justificativas, e agora eu vou falar a frase de Emmanuel, ele coloca, a gente justifica, então, que tem medo de trabalhar, medo de sofrer, medo de ser incompreendido, medo de ser rejeitado, medo da dor, mas também nós temos medo da alegria. E a gente precisa começar a fazer uma análise, porque o medo, né, aquele coração que teme, ele se congela, ele está congelado perante o trabalho. Frase de Emmanuel também. E aquele que tem um coração temerário, imprudente ainda, ousado, sem medir as consequências, ele incendeia o seu serviço. E é muito interessante, porque vem observando as consequências das nossas escolhas, é que vamos aprendendo a ser responsáveis, vamos aprendendo a desenvolver raciocínios. E a vida, né, com o Evangelho de Jesus, é assim que a gente entende, né, Alain? Acaba colocando a gente num patamar de fazer escolhas mais nobres. Né? A tal ponto de a gente não aterrar mais os nossos talentos, não ficar justificando que nós temos medo do que pode vir, porque também compreendemos hoje que o medo esconde um orgulho, uma fragilidade emocional muito grande daquele que justifica o medo de uma ação pelos seus comprometimentos do passado, que ele traz essa marca impressa no perispírito que o denuncia com os seus sentimentos mais íntimos. É mais ou menos isso. Será que a gente foi claro, Alain? Eu vou te perguntar, assim, eu tenho acompanhado aqui algumas colocações dos nossos amigos. Aliás, boa noite a todos aqueles que nos desejam boa noite aí. A gente não tem muita familiaridade com essa troca com as mensagens, às vezes não dá mal tempo a gente ler uma, já chegou a outra. Então, não nos tome por mal educados por não respondermos a todas. Mas eu percebi que o assunto medo despertou bastante o interesse, né? Algumas irmãs colocando, eu me sinto muito medrosa num aspecto, me sinto no outro, às vezes me sinto limitante, um medo limitante. Eu não tenho medo em questão material, mas tenho sim em relação a perder pessoas. Então, eu vou te fazer uma pergunta mais ou menos simbolizando isso. Tá. Quando, diante do medo, do sentimento medo, nós identificamos esse sentimento medo, como que eu posso fazer para encontrar a raiz dele? Não é? E de que forma você acha que seria útil identificar essa raiz para me libertar desse sentimento? Gente, olha, eu adorei essas perguntas, mas assim, confesso para vocês que... Não tem uma resposta simples, né? Que a resposta ela é bem longa. Eu acho que eu vou deixar a sugestão, o Alain captando aí essa necessidade de vocês, para que a gente possa buscar as leituras em Joana de Ângeles, que ela explica com muita profundidade essas questões sobre o medo, porque lembrando que nesse momento, se a gente estivesse num grupo de estudo, como ia ser prazeroso a gente adentrar a essas respostas. Mas a gente, no momento do Evangelho, e ainda mais com o nosso tempo, o tempo limitado, mas nós temos muitas consciências envolvidas. Então, a impressão desse tempo, a impressão psicológica desse tempo acaba sendo maior, né? Porque a gente fica nessa aflição dessa resposta. Mas o medo, ele tem raízes profundas e é muito importante nós entendermos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, que traz como a segunda palavra do nosso alfabeto divino, que a primeira é o amor, está lá na lei de amor. E a segunda palavra do Evangelho divino é a reencarnação.
Então, nós precisamos fazer leituras mais profundas, não tão rasas e nem muito superficiais, e acolher com muita coragem, com muita amorosidade, todos os nossos sentimentos, principalmente os inferiores, porque as emoções, elas são básicas, elas nascem dos instintos, todas as nossas emoções são nobres, o medo, ele nos protege, porque aí, eu vou depois ler uma frasezinha para a gente finalizar. O medo nos protege, a raiva faz com que a gente avance, então eles também têm uma função muito importante na nossa vida. Agora, com uma análise mais profunda, e cada caso é um, a gente vai conseguindo buscar numa interpretação, como Santo Agostinho nos coloca, uma observação criteriosa a cada dia, para que a gente vá identificando. Então, assim, Alan, só porque você sabe que esse assunto, ele fez essa pergunta, mas ele sabe muito bem que é impossível, é muito profundo, não dá para a gente explicar, eu não conseguiria explicar numa frase só, e acho que fugiria bem ao tema, embora nós estejamos destacando o medo. Porque quando nós fomos buscar Emmanuel pede, então, para que a gente não seja nem medroso e nem temerário, porque são extremos. E a vida, então, apesar de a gente saber que tem que caminhar com o medo, porque ele faz parte da nossa vida, como é que eu posso evoluir apesar de trazer esses medos, né? Então, aí é uma equação que cada um de nós, mediante ao processo evolutivo, mediante as diferentes experiências reencarnatórias, diante de várias vidas, nós vamos tendo aquisições de outros talentos, como a Ana muito bem colocou. A cada reencarnação desenvolvemos uma habilidade, uma capacidade, um sentimento, e isso tudo permanece, porque a aquisição, Alain, ninguém perde. O que nós comprometemos é quando usamos mal. Aí nós precisamos refazer, reeducar para voltarmos ao equilíbrio. Né? Agora, você vai destacar uma frase final, né? Eu quero só destacar uma coisinha assim. Quando o Senhor faz a divisão dos talentos, ele faz sabendo das capacidades de cada um. Mas não imaginem que ele não acredite no servo que recebeu um único talento. Sim. Não é? Ninguém vem com planejamento encarnatório de fracasso. Todos chegamos com planejamento encarnatório com possibilidade de êxito. Somos programados para ter êxito. Às vezes nos desviamos no livre-arbítrio, no exercício do livre-arbítrio, da preguiça ou do medo, como nós abordamos hoje aqui, demos a ênfase. Mas capacidade de superação todos temos. Quem recebeu 1, quem recebeu 2, quem recebeu 5. Todos temos essa condição, né, de superar. Muitos de nós viemos com um único talento, né? Alguns que eu vim com um só, um deles colocou assim, eu vim com um talento, cozinhar. Ótimo, é o seu talento. Achei máximo, né? Mas veio para ser um ótimo cozinheiro, não é? Então veio para aprimorar as suas qualidades, adquirir virtudes através do seu talento que lhe foi confiado e emprestado por Deus. Né? E para a gente finalizar a nossa reflexão, quando nós estávamos conversando a respeito dessa parábola, o Senhor chega para o servo que justifica, né? Ele tira esse talento e diz: por que então que mediante a esse temor você não procurou um bancário? Né? Banqueiro, para que você pudesse então depositar ou fazer, para que ele pudesse trabalhar esse talento. Aí eu e o Alan ficamos pensando, nos dias de hoje, já que a gente está substituindo a moeda talento pelas nossas habilidades, capacidades, quem que seria então banqueiro? Né? A gente trocaria então, se fosse moeda, nós colocaríamos essa parábola banqueiro, como nós estamos falando de capacidades, de habilidades, vamos colocar todos os terapeutas, né? Os terapeutas que sejam os médicos, os psicólogos, e dentro da nossa casa espírita, a assistência, o atendimento fraterno. Quando nós, mediante o reconhecimento de uma dificuldade, como a Ana falou, aquele que veio com um talento, que muitas vezes está com muitas dificuldades, não consegue compreender aí
as suas limitações, o medo que congela, que está paralisando. E aí, muitas vezes, a vida pede que, mesmo com medo, você siga adiante. Nossa, eu perdi uma pessoa muito querida, eu sofri um acidente e perdi a mobilização das minhas pernas. Muitas vezes a gente vai para o outro extremo do medo, que é você ficar ousado. Então, eu faço, e tudo isso está no desequilíbrio, mostrando para você, através das próprias sensações que você tem na sua intimidade, seja pesadelo, seja conflitos, seja dificuldades, leve, compartilhe com alguém, para que esse alguém possa te assistir, te dando uma reflexão, um pensamento mais claro, acalmando as suas emoções. A gente costuma dizer sempre que o Evangelho de Jesus realmente ele é um roteiro para as nossas vidas. Jesus é um psicólogo, é um mestre por excelência, que nós possamos tê-lo em nossas vidas. Né? Eu acho que é isso, Alexandre. Espero que nós possamos ter atingido aí o seu desejo, o Evangelho, trazendo essa luz para todos os lares e, em especial, para os nossos corações. Alain, Renata, bom, vocês acompanharam. Deixa eu até explicar, gente, para vocês a respeito dos comentários. A gente, o pessoal que já está acostumado a participar da página e tal, nos dias das palestras e das parábolas, a gente sabe que não dá tempo, nós sabemos que não dá tempo de quem está fazendo responder, mas depois, se vocês tiverem com calma, os comentários foram muito bacanas, muita gente agradecendo, muita gente elogiando, alguns comentários interessantes, muito, o Alain percebeu aí muito a respeito do medo, né? Mas depois a gente também entra e responde um por um, porque não dá tempo. Porque eles estão acostumados, eles estão mal acostumados, viu, Renata? Que na quarta-feira, porque na quarta-feira nós fazemos um estudo e é quase 2 horas. E aí a gente abre para eles participarem, para perguntar. Então, eles estão tudo mal acostumados. Então, eles ficam comentando, e aí, entre eles já respondem, já fazem e tal. Então, não se preocupem em não ter conseguido responder, porque não dá realmente. A gente só põe nos comentários para o pessoal ir acompanhando junto. Tá ótimo. Mas, gente, mais uma vez, muito obrigado. Bom, vocês viram aí que agora vocês dançaram, né? A Isabel já deu a sugestão. Aliás, pediu desculpa que o Humberto não está presente com a gente hoje, porque ele está no estudo. Um beijo a esse casal maravilhoso. Mas já falou, olha, tem que marcar uma palestra com os dois com mais tempo. A Camila também, que é daqui do centro, já falou. Então, vocês já são convidados, a gente já vai agendar logo um próximo encontro. Tomara que seja pessoalmente, né, que a gente já consiga, o mais breve possível, estar próximo. Mas muito obrigado a vocês dois pelo carinho, por se prontificarem logo na hora que a gente convidou, e pela explanação de hoje, que realmente foi extremamente interessante, agradável, passou muito rápido, né? O pessoal está reclamando que passou muito rápido, a Isabel está mandando um beijo. Bom, depois vocês entrem com calma, eu mando um beijo para eles, que aí teve muito comentário bacana, o pessoal agradecendo muito a vocês. E nós, Domingos do Bem, agradecendo muito, muito, muito. E tomara que logo a gente se encontre para estar podendo se conhecer pessoalmente. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Obrigada, boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.